YouTube brasileiro, os vloggers, na minha época tinha no máximo Felipe Neto e PC Siqueira, né? Então foi começando, não existia tanto youtuber. Não existia nem a profissão youtuber, já começa por aí. Mas eu acho que eu comecei a gostar eu gostava de política, mas eu comecei a pegar gosto em 2014, que na verdade é até engraçado. Eu comecei a assistir uma série chamada The West Wing, que eu acho que me marcou muito, e eu comecei a me interessar muito sobre o porquê da política. Não assim, a ideia... Eu sempre gostei muito do porquê, mas o emaranhado, assim, a parte suja da política que ninguém quer saber, eu comecei a me interessar. Então, como funciona, como que se negocia um projeto de lei, como funciona o processo de criar uma lei. Comecei muito a pesquisar em cima disso. Mas eu só não concordo muito com a premissa que você falou de ter deixado de lado a profissão. Deixado um pouco de lado. Ah, tá, tudo bem. Eu falei um pouco de lado. Então, tudo bem. Eu acho que assim, eu acho que realmente foi esse divisor. Foi 2014, com certeza, The West Wing. E aí eu comecei a pesquisar muito, e eu comecei a ver que é um mundo muito maior do que eu imaginava, né? Então, mas com certeza foi essa experiência que me falou, vamos pesquisar, porque essa série ela pega muito. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Aaron Sorkin, o roteirista. É o cara que escreveu A Rede Social, o último filme de Steve Jobs, e ele é um escritor que foca muito no diálogo. Então, assim, todos os filmes e séries dele são muito pesados em diálogo. E nisso do diálogo, ele pega, nessa série em específico, ele pega muito da participação popular e como o cidadão pode fazer a diferença na política. Então, isso me inspirou muito. Eu tava saindo da faculdade, tava pensando, beleza, o que eu vou fazer na minha vida agora? Então, eu acho que me marcou muito. E aí, óbvio, junto disso, eu comecei a ver esses canais, ver esses programas lá nos Estados Unidos e falar, cara, não tem aqui no Brasil, eu quero fazer alguma coisa parecida. Você falou de cidadão fazendo a diferença, então você acha que é o cidadão que faz a diferença? Com certeza. Eu acho que tem uma citação... É que assim, eu sou horrível com nome, então eu sempre falo citações, mas eu nunca lembro quem que falou. Mas, assim, falam que nunca duvide que um grupo pequeno de cidadãos comprometidos com uma causa podem fazer a diferença, porque na história, isso é o que sempre aconteceu, né? Então, você pega desde das primeiras revoluções até antes de Cristo, sobre as grandes mudanças, foram pequenas pessoas que começaram, que depois popularizou. Então, eu acho que assim... se você tem um foco, se você tem uma ideia forte, eu acho que com certeza um grupo comprometido de pessoas pode realmente fazer a diferença. Óbvio, o sistema pode tentar não deixar. E hoje em dia é muito fácil você ser bem cínico e falar, eu não faço diferença. Mas eu acho que na ideia, aquela ideia meio antissistema, eu acho que é o que eles querem, né? Que você não participe. Porque quando você não participa, as pessoas fazem o que elas querem. Quando você não se importa, as pessoas fazem o que elas querem. Então, ainda mais em política, que são alguns poucos decidindo por muitos. Então, eu acho que realmente o cidadão faz sim a diferença. Antes de passar para lá, eu tenho que te fazer uma pergunta que está coçando aqui. Qual é a sua orientação ideológica? Como é que você se define? Eu acho, assim, de verdade, essa pergunta eu acho bem difícil. Por quê? Porque é uma pergunta que as pessoas hoje em dia fogem. Não, né? não. Se você me perguntar, por exemplo, eu vou te dizer que eu sou um social-democrata. Antes da social-democracia ter sido tomada por esses canais aí. Eu continuo social-democrata, eles é que não são. Assim, é que eu sou uma pessoa muito... É que eu não quero usar a palavra pragmática, porque pragmático tem uma conotação meio ruim hoje em dia. Mas eu sou muito uma pessoa que... Eu acho que até pela minha formação e pelo que eu faço... Assim, pra mim tem que fazer sentido. Assim, eu não tenho problema nenhum de onde veio uma ideia, desde que ela faça sentido. Então, assim, eu acho que, ainda mais quando você tenta empreender, então você tenta fazer alguma coisa nova, se alguém falar alguma coisa que fizer sentido, você não pode só porque veio de uma pessoa que você não gosta, ou uma pessoa que você não concorda, você não pode ignorar. Então, eu sou muito contra seguir cartilha de qualquer coisa. Então, eu acho que assim, a pessoa fala, você acredita em uma coisa, então, portanto, você tem que acreditar em tudo isso, eu sou bem contra, assim, eu brinco muito que assim, você é o quê? Vou falar em que área? Momento. Em que área? Então, sobre economia, em que área da economia? Então, sobre costumes, tá, mas o que de costumes? Porque eu acho que é muito fácil você tentar generalizar e tem toda uma carga por trás que eu acho que quando você é obrigado a defender um negócio que você não necessariamente concorda, só porque você tá numa certa posição, eu acho que é bem complicado. Então, eu evito muito... Não é nem fugir dessa pergunta, só que
eu sou muito uma pessoa de... Não é tão simples assim, sabe? Então, quando o pessoal fala, qual é a sua posição ideológica? Se eu falar, sou centro-esquerda. Tá, sou centro-esquerda no quê? Mas tem coisa em economia que eu não concordo com o que o pessoal da centro-esquerda e esquerda fala. Então, eu sou centro-esquerda ainda ou eu sou outra coisa? Mas tem o outro lado, de ter o grosso das coisas com quem você concorda. Acho meio impossível a pessoa gostar de política e não se identificar minimamente com alguma coisa. Com o socialismo, com o liberalismo, com o comunismo, com a social-democracia, enfim. Há de ter alguma vertente, é mais ou menos como a escolha religiosa, né? O cara fala, eu sou católico, mas sei lá, não acredito na ressurreição da carne, mas sou católico. Ou sou espírita, mas... Enfim, acho que... Você não acha que é impossível se posicionar politicamente, uma vez que a política se dispõe assim? Em algum momento? Eu acho que é difícil, mas eu acho que, na verdade, ainda mais se você quer discutir política de uma maneira, não séria, mas de uma maneira produtiva, eu acho que você tem que... Porque você entrou na questão da religião e é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a religião... tá muito ligada, a pessoa religiosa, ela identifica muito a religião dela com quem ela é. Então, eu sou cristão. Assim, não é eu acredito no cristianismo. Eu sou cristão. Então, quando você entra no eu sou, quando você fala sobre o cristianismo, a pessoa vai levar muito pro pessoal. Então, eu acho em política, eu acho que é difícil você tentar não se identificar e realmente comprar uma ideia, mas... Como na política não tem verdades absolutas, eu acho que assim, em sistemas econômicos, sistemas sociais, varia muito. Então existem muitas respostas com graus diferentes que podem dar certo ou não, dependendo do momento. Eu acho que, na verdade, é um trabalho que eu até tento fazer conscientemente de não me entrincheirar em nenhuma ideia. Então você fala, eu sou um social-democrata, só que eu acho, dependendo do que você chama de social-democrata, eu acho que social-democrata da década de 90 não é social-democrata de hoje, né? Então, dependendo... Eu sou da década de 80. Eu poderia... De 90. Poderia me considerar um desenvolvimentista também. Até como ponto de partida, né? Porque senão também fica difícil você passar a ideia. Sim, exato. Mas eu acho que assim, a partir do momento que você tenta se fechar muito numa ideia... Eu acho que você está abrindo mão de um leque de oportunidades que, assim, eu sempre brinco muito nas minhas aulas de debate, que, assim, quando você vai debater, é engraçado, porque eu dou aula para Ensino Fundamental 2. Então é um pessoal ainda que, assim, você fala, galera, vamos debater isso daí. Desculpa. Debate e argumentação. Tem uma disciplina com esse nome, no Ensino Fundamental 2, numa escola particular. E é muito legal porque, assim... eu dei pro colegial no ano passado essa matéria e pediram pra eu dar pro ensino fundamental. E é engraçado porque assim, quando você fala, galera, vamos discutir isso. Beleza, vamos. Tá, vamos separar em 2 grupos, você vai defender isso. Ah, não, mas eu não concordo. Aí eu falo, o problema é seu. Melhor ainda que não. Não, eu falo, exatamente. Eu falo assim, eu prefiro muito mais defender uma posição que eu não concordo, porque o mínimo que vai acontecer é meu argumento ficar melhor. Porque eu vou aprender a discussão do outro lado. Eu vou aprender como que o outro lado pensa. E se eu não concordar, beleza, eu vou ter mais argumentos para defender o meu lado. E o pior que pode acontecer é eu mudar de ideia. Só que as pessoas hoje, elas não aceitam mudar de ideia. Esse que é o problema de achar que eu tô certo. E assim, isso é da natureza humana, você não quer estar errado. É ruim você estar errado, dá uma sensação ruim. Assim, não é um negócio prazeroso você provar, não, beleza, realmente eu tô errado. Só que a partir do momento, num assunto como política, quando você se recusa a estar errado, aí complica muito. Porque para um problema existem N soluções. Então, quando você não se dispõe a ouvir outras soluções, e até por isso, você fala, fugir da pergunta, mas eu tento abrir um pouco mais. Eu tento mostrar que não é, assim, quando o pessoal fala, você é de esquerda ou de direita, eu falo, na verdade, o eixo político, na verdade, é um gráfico de 2 dimensões, né? Um XY. Então, você está aqui no espectro, você não está aqui. Então, eu sempre tento falar um pouco mais assim, eu tento mais ir para esse lado, até porque, e essa ideia é muito pro canal, eu aprendi muito. Quando uma pessoa de direita, vamos supor, né, o que dizem de direita, se ela descobre que você é de esquerda, ela já parte com o pé atrás, ela já parte do ponto que ela não quer te ouvir. Ou ela quer te provar errada. Ou vice-versa. Exatamente. Então, assim, eu até tento dar essa resposta, mostrar que não é bem assim,
Até para tentar fomentar um debate um pouco melhor. Para falar, cara, não é porque eu não concordo com você que eu não acho sua ideia válida. Ou que eu posso pegar coisas da sua ideia, pegar um pouco da minha, e não, tá bom, faz sentido o que você falou, mas eu também acho que o que eu tô falando faz sentido. Tá, mas e se a gente juntar isso, ou tentar fazer uma solução diferente? Então eu acho que a partir do momento que você não sai desse pressuposto, você já corta muita coisa do debate, que eu acho que é muito importante. Bom dia, Leandro. Bom dia. Meu nome é Matheus. Eu queria perguntar para você o que você acha que pode ter agregado na sua vida em relação ao conteúdo, produção de vídeo, que a computação não te trazia? Cara, eu acho que, como já deu pra perceber, eu gosto muito de falar. Sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de conversar. Mas, como eu sou muito de entrar muito em detalhe, então eu acho que acaba... O pessoal acaba ficando muito com sono. O pessoal começa a ficar dispersando. Então, com certeza absoluta, o canal me ajudou a estruturar minhas ideias para que sejam mais concisas possíveis, mais simples possíveis, para que eu entregue isso de forma rápida e fácil. Óbvio, quando a gente começa a entrar em discussão assim, eu começo a me alongar um pouco, eu começo a entrar no meu vício, mas eu acho que a principal coisa foi isso. Eu sempre falei muito rápido também, então acho que deu pra perceber, eu falo muito rápido, então eu sempre me embolei muito, então às vezes o cérebro vai mais rápido que a língua, e aí eu me embolo muito. Então eu também aprendi um pouco a dar uma segurada na onda, falar às vezes um pouco mais devagar, óbvio, quando não estou muito emocionado, articular um pouco mais as palavras. Então você aprende muito essa parte de comunicação, que eu sempre gostei muito, sempre me envolver em projetos ajudava, mas isso daí, querendo ou não, é um exercício constante, né? Então tem um amigo que fala, desde que eu comecei o canal até agora, o jeito que eu me expresso mudou muito. Você, depois ele. Depois você. Meu nome é Vitória. Você falou que você gosta muito de falar e tudo mais, e sua vida é bem variada. Você dá aula, você tem uma empresa e você tem um canal no YouTube. Eu gostaria de saber se você gostaria de fazer uma faculdade, por exemplo, de comunicação. Gente, eu brinco que faculdade eu me recuso a fazer de novo, porque assim, eu sempre odiei muito fazer prova. Porque... Aqui não tem prova nessa Ah, é? A prova é isso. Assim, eu sempre gostei muito de aprender, mas eu sempre odiei provar que eu tinha aprendido fazendo uma prova. Eu acho que isso aí é uma forma, assim, óbvio, querendo ou não, na forma que o nosso sistema educacional mundial é estruturado, óbvio, tem umas escolas um pouco mais experimentais, mas eu acho que não tem muito como fugir, mas eu sempre odiei isso, porque isso daí, eu brinco, né, então, tanto que na empresa, quando a gente faz entrevista com o programador, porque na área de tecnologia tem esse mito, né, você tem que saber fazer, então a galera te dá um canetão e fala, programa aí na lousa. Só que, isso na vida real nunca acontece. Então, dificilmente você vai estar numa situação em que você vai precisar provar que você sabe alguma coisa, sem poder pesquisar, sem poder, ter uma ajuda por trás, sem poder consultar. Então, por exemplo, prova de matemática sem calculadora eu sempre achei uma coisa ridícula. Porque, ainda mais hoje, que você tem o celular na mão, não existe situação do mundo real em que você vai precisar ficar fazendo um monte de contas sem ter uma assistência. Então, faculdade, eu acho que eu não faria de novo. Agora, eu quero fazer pós, assim, eu gostaria muito de fazer uma porrada de pós, MBA, eu quero muito fazer. Agora o problema é conciliar isso com o tempo e achar um MBA ou uma pós que se encaixe muito nisso que eu quero. Porque, ficar fazendo TCC de novo, nossa, é um saco, Só querendo ou não, é o jeito que a gente estruturou o nosso método de ensino hoje. Então, eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu tô com esse pé atrás que eu não tenho muito saco, não. Você dá prova na sua matéria como professor? Não. Ainda bem que eu não tenho que dar... Assim, se eu tivesse que dar prova, eu ia pensar alguma coisa um pouco diferente. Porque, tem dia que você não tá bem, tem dia que você, deu um branco ali, mas não quer dizer que você não sabe. Às vezes você não tá conseguindo escrever bem o que você tá querendo pensar e isso não quer dizer que você não sabe. Então, eu pensaria, obviamente, numa outra forma de avaliação, até porque o colégio é bem experimental, o colégio é bem pra frentex, então... Não, eu quero fazer um debate e essa deve ser a prova. Não, sem problema, faz aí. Legal. Mas é isso aí. Bom dia, Leandro. Bom dia. E eu queria saber assim, você deixou claro que você não escolhe um lado político, você não escolhe um espectro para se encaixar, para se denominar. E eu queria saber assim,
sabendo que a gente, na atualidade, na nossa sociedade, a maior parte dos argumentos são muito fundamentados por pós-verdade, discurso de ódio, extremismo, eu queria saber como você faz para escolher se você vai ter um posicionamento mais imparcial ou se você vai dar a sua opinião em determinado tópico, por exemplo, o caso do seu vídeo sobre nazismo. Ótima pergunta. Eu acho assim, depende muito do que eu tô querendo passar. Eu acho assim, até os vídeos mais imparciais que eu faço, eles são fundamentados com fatos. Eu acho que assim, você pode ter sua opinião, mas seus fatos você não pode ter, né? Então, eu acho que a partir do momento que você começa a abrir a porta para cada um ter os fatos que quer, aí assim, você não tem como discutir. Porque se você não, eu acredito que isso é verdade, tá? Mas o problema é seu, sabe? Então, eu acho assim, até a questão opinativa, ela é muito fundamentada. Eu acho, é difícil dar uma opinião sem ter os fatos para fundamentar e assim, falar, não, isso eu acho que tá certo, porque as estatísticas são essas. Óbvio, posso estar errado. Posso ter esquecido de pesquisar uma outra coisa que completamente desprova o meu argumento, ou não ter visto um dado, acontece. Mas eu acho assim, até a parte opinativa, eu tento não ficar no achismo, porque opinião é diferente de achismo, né? Então, eu acho assim, eu tento fundamentar ao máximo a minha opinião. Agora, a questão do nazismo, assim, esse vídeo em específico, eu acho assim, hoje em dia eu penso talvez um pouco diferente, mas eu acho que é uma coisa muito de valor pessoal. Quando entra em questões de valores pessoais, assim, discurso de ódio, então, quando você entra nesse ponto, eu acho assim, óbvio, eu acho que é verdade, então eu acho que não tem... Eu defendi o que eu achei certo na hora. Não é sempre que eu vou fazer isso, até porque quando você fala de discurso de ódio, ok, isso querendo ou não é muito... a linha é muito tênue, né? Então eu acho que aí beleza, aí entra um pouco mais no achismo. Então até por isso eu acho que teve esse engajamento. Mas pros vídeos normais, mesmo tendo um pouco de opinião, eu tento fundamentar o máximo possível para evitar que fique no achismo, porque eu vejo muito comentarista brasileiro que fica muito no achismo mesmo. Bom dia, Leandro. Bom dia. Pedro, a Bárbara retomou a questão da opinião, o professor já citou a origem ideológica, inclusive, e na sua fala você disse deixar bem claro o que é opinião, o que é conteúdo. Você citou que quem quebra o sistema é o usuário. Eu queria saber se, na sua opinião, o sistema no Brasil está quebrado e se o usuário, no caso, o povo brasileiro, é o responsável por isso. Eu acho que o povo brasileiro sim é parcialmente responsável. Óbvio, não é tudo culpa do povo, você não pode falar, não, o povo brasileiro é responsável por todos os problemas, mas querendo ou não, no final, quem elege um político é o povo. Assim, a responsabilidade final é do povo. Então, olhando por esse lado, sim, é responsável. Agora, o sistema depende muito do que você chama de sistema. O sistema político partidário brasileiro está quebrado, sim. Por que motivos? A partir do momento que você sai de uma ditadura, que você tem um sistema de 2 partidos, obviamente vai ter vários partidos. Agora, talvez por medo da questão de impedir uma repressão, nunca colocaram uma cláusula de barreira em questão de representação na Câmara. Isso daí é culpa do povo? Acho que não. Eu acho que foi mais como um sistema político foi desenhado, que na época talvez até fizesse sentido. Hoje em dia não faz mais. Talvez a gente precise de fazer redesenhar esse sistema. Mas eu acho que sim, o sistema está quebrado. Eu acho que a gente precisa redesenhar. Eu acho que muitos dos problemas da política, não na política, quando eu digo os políticos em si, mas eu acho que em questão de representatividade, eu acho que a gente poderia resolver muito só com umas coisas muito básicas, que a gente pode tentar entrar, se quiser. Eu acho que o principal seria a cláusula de barreira. Eu acho que assim, a gente tem 32 partidos homologados hoje, sem contar os que não estão em criação, e a gente tem 26... até 2016 a gente tinha, não tenho certeza hoje, saindo deputado de um partido para o outro, que eu não acompanhei, mas a gente tinha 26 partidos na Câmara. A gente não tem 26 correntes ideológicas no Brasil. Então a gente tem algum problema. Se você pegar outras democracias modernas, tirando os Estados Unidos, que é totalmente bipolarizado, que eu acho também é muito ruim, porque você começa a enfiar muita coisa embaixo de um guarda-chuva,
então um partido começa a representar muita coisa. Então não faz muito sentido. Ou não representa nada, como é o nosso como caso. é o nosso. Então, mas assim, você vê as principais democracias, tem 4, 5, 6 partidos principais, né? Então, eu acho que só com uma cláusula de barreira básica. Agora tem que ver como seria desenhar essa cláusula de barreira até para não favorecer só partidos grandes. Mas eu acho que isso já ajudaria a resolver a questão da representatividade. Então eu acho que isso ia acabar um pouco com esse congelamento político que a gente tem de que nada acontece. Agora, existem outras coisas que a gente pode resolver. Então, o nosso sistema eleitoral para o legislativo, tá? Foi desenhado de uma forma para que seja proporcional. É proporcional, mas o jeito que os partidos estão desenhados hoje não incentivam a representatividade, não incentivam a proximidade do eleitor com o seu representante. Então talvez instituir um sistema de distrital misto, talvez, seja uma diferença. E aí a gente começa a entrar na nuance, que é o que eu gosto. Por quê? Porque, por exemplo, na Alemanha tem um sistema distrital misto. Só que teve uma congregação do Congresso, teve um colegiado do Congresso alemão que veio para o Brasil estudar o sistema eleitoral brasileiro, porque eles achavam que o sistema eleitoral brasileiro é melhor que o deles. E a gente acha o nosso sistema eleitoral horrível. Então, assim, não tem resposta para falar, esse sistema eleitoral é melhor. Mas eu acho que, assim, se não está funcionando de um jeito, a gente tem que mudar. Ficar insistindo no erro e achar que vai dar certo uma hora não vai funcionar. Eu fico imaginando que o deles fazia mais sentido aqui pela nossa extensão territorial e o nosso faria mais sentido no deles. Talvez por isso eles tenham se sentido atraídos. Exatamente. Então, assim, a gente tem vários problemas, né, no Brasil, exatamente por causa pela nossa dimensão continental, todos os nossos problemas são exponenciais, né? Então, tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa resolver numa escala muito maior. Então, de novo, eu entro na questão da Suécia, né? O PIB da Suécia é melhor do que o PIB do estado de São Paulo. Então... O mesmo Uruguai, não precisa ir muito longe. Então, assim, quando o negócio é numa escala menor, é mais fácil de resolver. Agora, eu acho que sim, o sistema está quebrado. Eu acho que a gente precisa pressionar por mudança, só tem que saber que tipo de mudança, até para não tentar empurrar uma coisa que vendem como melhor e não necessariamente é melhor. Bom dia, meu nome é Pedro. Bom dia. E eu queria perguntar o seguinte: ficou muito claro que você troca um bom conteúdo por poucas visualizações, apesar de você querer muitas visualizações e até com as trocas do formato dos vídeos buscar isso. O que você acha de quem faz o inverso? Um conteúdo chumbo para mais visualizações? Você quer a resposta institucional ou a resposta sincera? Sincera. Assim, eu sei o trabalho que dá fazer conteúdo. Eu pessoalmente assisto, não assisto, valorizo, não valorizo muito. Mas assim, tem o seu valor, porque assim, se tem alguém assistindo, valor tem. Então se achou um público, alguém tá gostando. Então é difícil você falar, eu desvalorizo. Agora, eu acho que é uma saída barata. Eu acho que assim, você prezar o sensacionalismo, ainda mais uma coisa é você prezar o sensacionalismo numa área que não faz diferença. Agora, numa área em que tá afetando a vida, assim, literalmente a vida de pessoas. Então, assim, tem gente que depende da política pra viver. Não viver no sentido óbvio, ser sustentado pela política, mas isso afeta diariamente o cotidiano das pessoas. Então, eu acho que apelar pro sensacionalismo e bodes expiatórios, o discurso raso, soluções fáceis, eu acho que, assim, primeiro é um tiro no pé. Porque solução fácil nunca resolve. E quando não resolve, a pessoa fica mais irritada ainda porque não resolveu. Então, primeiro, você tá mentindo para as pessoas, falando que vai resolver e não resolve. Você cria essa sensação, de angústia na vida das pessoas, que eu acho que tá todo mundo sentindo. E eu acho que, é esse negócio, né? Enquanto você vender soluções fáceis, você não vai admitir que existe um problema. E você não resolve um problema até você admitir que esse problema tá lá. Então, o que eu acho? Tem seu valor, eu não valorizo nem um pouco. Não assisto, não dou publicidade. Agora, tá lá, né? Tem que viver com. Leandro, há pouco você tinha dito que em parte que atraiu você para a política foi a parte suja mesmo, que ninguém fala. E você já colocou o nome do seu canal tendo uma sátira à política, Imbecilcracia. E como você enxerga a democracia brasileira hoje? Assim,
Pergunta difícil. Querendo ou não, assim, eu acho que primeiro que a democracia brasileira ela é muito jovem várias vezes, né? Então é engraçado porque no Brasil a democracia não é a regra, né? É a exceção. Então a gente teve mais épocas não democráticas do que épocas democráticas, nos mais diversos formatos possíveis. Então eu acho assim, a democracia brasileira recente é muito jovem, tem o quê? 50 anos. Então isso para um país, uma democracia é nada, é um bebê. Você pega aí a Inglaterra, então um sistema semidemocrático, começou semidemocrático com a Carta Magna. Então assim, você querer comparar, então acho que assim, é até discrepante. Eu acho que a democracia brasileira está engatinhando e por ser bem infantil, né, então ser bem nova, vai cometer os erros da juventude. Então acho que isso aí, eu acho que é inegável, não tem nem como fugir disso. Eu enxergo com bons olhos, até por N motivos, né? É engraçado porque a nossa geração de políticos, ela é muito viciada. Viciada no sentido, passaram por várias épocas, passaram por uma ditadura, que também aconteceram várias coisas que nunca vieram à luz, e são filhos desse sistema. Então foram eleitos por esse sistema, e eu acho que é até uma visão um pouco crua e um pouco cruel, mas eu acho que assim, geracionalmente eu acho que a gente tá indo pro caminho certo. Eu acho que com o tempo, independente do que você acredita, eu acho que as novas gerações vão renovando. Só que o problema, isso aí é um fenômeno que eu até tentei nomear, mas não deu muito certo. A startuperização da política. Porque a gente vive hoje num mundo que é muito imediatista. A gente quer ver resultados rápidos, a gente está acostumado a ver empresas que nascem de um dia para o outro virando bilionárias. A gente vê os casos de sucesso, um youtuber que de um dia para o outro ficou famoso. Só que isso não acontece na política. O avanço político, democrático, é muito assim, passinhos de bebê, você batalhar anos para conseguir um avanço. Só que as pessoas não têm paciência para isso. É chato você esperar 50 anos. Só que, se parar pra pensar, não tem como você fazer um avanço institucional tão grande na marra. Ficar de cima pra baixo, porque tudo que é de cima pra baixo geralmente não dá certo. Então, a gente tá no caminho certo. Geracionalmente, eu acho que vai melhorar. Só que demora, porque tem que esperar o pessoal morrer. Aí o pessoal... o pessoal morreu, sair da política, mas é isso mesmo. O pessoal sair da política, aí o pessoal que foi treinado por essa galera sair. Então aí, querendo ou não, isso daí dá o quê? 60, 80 anos. Então, tá avançando... Vai demorar, a gente vai ter as suas reações, seus contratempos, mas eu acho que a situação tende a melhorar no longo prazo, apesar de ser no curto prazo, não. E como você tinha dito que o Brasil é um país muito extenso, por isso apresenta muita dificuldade, de que maneira a pluralidade de pessoas dificulta a manutenção dessa democracia? Então, a democracia parte do pressuposto em que há um bem comum que tem que ser valorizado. Então, a gente tem um conjunto de ideias que a nossa sociedade acredita. Então, a gente acha que esses são nossos valores que a gente tem que avançar. Quando você está numa sociedade, então numa aglomeração pequena de pessoas, seja isso, quando eu digo pequena, 30 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, eu acho que é muito mais fácil do que 220 milhões de pessoas. Quando você tem o mesmo clima numa região, é muito mais fácil você criar consenso. Quando você tem problemas parecidos, é muito mais fácil você criar consenso. Porque isso aí é muito claro. As prioridades do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste são muito diferentes das prioridades do Sul-Sudeste. Então é muito difícil você criar um consenso nacional pra falar, isso aqui é o básico que a gente tem que fazer, a gente briga no resto. Não existe isso, não tem como você fazer isso. Regionalizado, até vai. Então nas regiões você até consegue ver um consenso entre os partidos. Mas é muito difícil. E quando você não tem esse consenso mínimo, é assim, quem tá mais forte no momento vai colocar os seus valores. E quem não gosta vai se revoltar. Agora, como que isso esse se revoltar vai ser desenhado, se vai ser de uma maneira institucional ou não, aí é outro problema. E aí eu acho que entra na questão que eu falei, que a democracia no nosso país não é regra. Então eu acho que assim, a gente tem assim, eu acho também, o problema brasileiro é que a gente nunca teve que batalhar pelo voto. Então, diferente de muitos países, a gente nunca teve que brigar pelo voto. Foi sempre muito, a partir de hoje não somos mais uma monarquia. Agora somos uma república. Aí o pessoal, beleza, ok, mudou o governo. Mas eu acho que, a partir do momento que você não valoriza o voto, até por isso que eu sou muito contra
o voto ser facultativo. Porque eu acho que enquanto você não valoriza uma coisa, eu acho que é difícil você criar esse ambiente, cara, seu voto importa. Você faz diferença sim. Então, eu acho que é muito difícil. Acho que a democracia está em perigo? Não sei. Assim, eu não sou cientista político, não sei, difícil dizer. Mas eu acho que no longo prazo vai dar tudo certo, espero. Nós vamos retomar com ele, depois você, que ele ainda não perguntou. Nós estamos em ano de eleições. Você pode falar um pouco mais alto, por favor? Nós estamos em anos de eleições minimamente sofrentes, né? Eu gostaria de saber se você pretende fazer conteúdo para garantir que, pelo menos, tentar dar uma força à não loucura total pode se tornar vai e vem de informações para algumas pessoas nesse ano, nessas eleições decisivas para o Senado Nacional. Com certeza. Eu acho que assim, na verdade é que por motivos técnicos a gente não está conseguindo lançar muito vídeo, mas a nossa ideia atual é o quê? A gente... as pessoas não sabem o que cada cargo político faz. Então, se uma pessoa falar o que um vereador faz, difícil, a maioria das pessoas não vai saber responder. Qual a diferença? O que um deputado estadual pode prometer, o que ele não pode prometer. Aí, mais deputado estadual, que geralmente assim, pessoal, vereador, ok, vereador tem mais um pouco de contato. E deputado federal você ouve muito. Mas você fala, beleza, o que o deputado estadual faz? Quem você votou para deputado estadual? É um cargo meio esquecido. Então, a gente gravou já, na verdade, já tá até gravado, só não tá editado, uma série de vídeos, o que faz e o que não faz tal cargo. Então, um deputado estadual, um senador, um deputado federal. Então, tudo isso, qual que é a competência dele, até pra você saber o que cobrar, de quem cobrar, e se essa pessoa pode prometer o que ela tá prometendo ou não. Com certeza, nas eleições de 2016, para prefeito, eu fiz, óbvio, aqui em São Paulo só, né, porque eu não posso falar de prefeitos de outros lugares, mas a gente fez um especial que eu chamei de Democalipse, que era eu pegava cada candidato e fazia um vídeo sobre cada candidato. Então, falando um pouco sobre a experiência da pessoa, de onde ela veio, alguns pontos positivos do programa de governo, alguns pontos negativos. E eu fiz sobre cada candidato. Pretendo fazer sobre os candidatos para a presidência. O problema é que a gente não sabe quem são os verdadeiros candidatos para a presidência. Então, tá até difícil programar, beleza. Alguns candidatos você pode até escrever já, mas eu não posso nem gravar porque, tá muito longe. Eu tenho certeza que esses vídeos eu vou ter que gravar num dia e editar no outro, para poder lançar, mas com certeza eu quero fazer alguma coisa assim, nem que seja para continuar berrando pro nada, para ter 80 visualizações, mas eu pretendo fazer sim. E seguindo o pensamento de que esse ano é um ano de eleição, você falou muito no começo aqui da entrevista que no começo do canal você tinha realmente que explicar os assuntos políticos, a gente tem uma população que está muito distante desse polo, dessa esfera. Qual a sua opinião nesse caso sobre o voto obrigatório que a gente tem no Brasil e que ele pode, de alguma forma, ser uma manipulação de uma parte da população que não faz parte, não tem contato com essa esfera? Assim, por princípios, eu sou geralmente contra obrigarem alguém a fazer alguma coisa. Eu acho que assim, as coisas elas têm que ter um motivo muito grande para ser proibida. Eu acho que assim, o papel do Estado não é proibir, o papel do Estado é liberar. Então acho que assim, a maioria das coisas, se a pessoa quiser fazer ou não quiser fazer, desde que não esteja afetando a vida dos outros, faz. A não ser que tenha um motivo muito bom para ser proibido. Só que, no caso, assim, por princípios eu sou contra o voto obrigatório. Mas eu não acho que é o momento da sociedade brasileira ter o voto facultativo. Por alguns motivos. Primeiro, como eu falei, eu acho que o pessoal não valoriza o voto. Então eu acho que assim, a partir do momento que você falar, você não mais precisa votar, primeiro, a adesão às eleições vai ser muito baixa. E querendo ou não, a eleição é um negócio muito complicado, porque poucos vão decidir o que todos vão ter que obedecer. Então já começa por aí, né? Então acho muito difícil. Então enquanto a gente não tiver essa cultura do valorize seu voto, eu sou meio contra virar facultativo. E a questão da manipulação, eu acho que assim, o voto obrigatório, por ser obrigatório, eu acho que ele na verdade evita alguns tipos de manipulações. Em que sentido? Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem um problema muito claro disso. Porque como o voto lá não é obrigatório, na verdade, estratégia de alguns políticos e partidos não é, eu quero conseguir o voto dessa pessoa. Eu quero tirar o voto do outro partido.
Então como? Começa a passar a lei de que você não pode votar. Então, por exemplo, tem estados nos Estados Unidos que se a pessoa é presa, ela nunca mais pode votar. Então uma pessoa, sei lá, cumpre 2 anos de cadeia e nunca mais pode votar. E aí você pega o sistema carcerário americano, que dá a maior parte do sistema carcerário geralmente vota em um tipo de partido, então você começa a ter incentivos para você começar a tirar o voto de outras pessoas. Aqui no Brasil, como poderia se desenhar? Vamos começar a reprimir. Então fazer, galera, você não pode votar. A partir do momento que todo mundo tem que votar, você tira um pouco desse incentivo de, vamos tirar o voto de outras pessoas. Então, eu acho meio complicado, por alguns motivos diferentes. Pode ser questões práticas, como essa que eu falei, ou questões um pouco mais de princípio, eu acho que as pessoas ainda não valorizam. Eu acho que a gente teria... Assim, se hoje em dia a gente já tem um governo meio elitista, eu acho que com o voto facultativo a gente seria bem pior, porque seria uma parcela muito pequena da população participando e realmente... E quem ainda não, o voto facultativo, você meio que vicia, né? Então você acaba ficando cada vez mais cínico. Então, eu não votei e não fez diferença, ou eu votei e não fiz diferença, por que eu vou votar amanhã? Ao mesmo tempo, não seria uma parcela da população talvez mais consciente, com mais anticorpos para não ser manipulada? Acho que não. Eu acho que, assim, quando você fala consciente, se para pensar, beleza, uma pessoa teoricamente engajada, uma pessoa... Só que essa pessoa não necessariamente é uma pessoa que está engajada com os fatos. Ela pode estar engajada. Ou então vamos fazer a leitura ao contrário. Num país de 200 milhões, o voto obrigatório não obriga um monte de gente que acaba no voto de cabresto, na manipulação, no candidato de plástico da Rede Globo, seja lá qual for a visão que você tenha. Do coronel à mídia. Me parece que tendo um universo maior, você pega mais gente vida de gado, não? Com certeza, mas eu acho que são 2 problemas diferentes. Eu acho que, independente da pessoa, a pessoa pode ser manipulada. Então, seja pelo coronel, pela mídia. Assim, a manipulação... Em última análise, todos somos, pelos nossos valores. Sim, mas... Agora aí a gente não vai chegar num... Eu acho que assim, eu acho que a solução não é... beleza, as pessoas... É que eu não quero falar a palavra votando direito, mas... Não quero usar esse termo, mas... As pessoas não estão dando valor ao seu voto. Não é simplesmente falando, você não precisa mais votar, que você vai resolver. Eu acho que tem que ter um trabalho de conscientização de base. Isso aí, assim, óbvio, não ensinam política na base por motivos muito específicos. Mas eu acho que a solução não vai pelo caminho de, não precisa mais. A questão, vamos trazer o pessoal para perto. Vamos engajar. Vamos mostrar que o teu voto, por mais que você seja uma pessoa, você consegue ter mudanças reais no seu cotidiano. É que a política está fazendo exatamente o contrário. Exatamente. Né? Eu sou uma pessoa que nunca anulei voto. Nas 2 últimas eleições anulei quase tudo, e nessa aqui vou anular de novo, porque eu não estou vendo sentido. Você falou da luta pelo voto, se teve uma geração que lutou pelo voto, foi a minha. Direta já, nós não podíamos votar além de senador, e eu estou sinceramente muito desiludido, porque todas as pessoas em quem a gente confiava, pelo menos na minha visão, elas deram para trás. Nós tentamos todos os espectros políticos já no Brasil, não tem mais ninguém virgem na política brasileira. Todo mundo passou pela experiência do poder. E nos últimos 30 anos, nessa experiência do poder, do centro-esquerda para a esquerda. Então, eu acho sim que tem que fazer um meia-culpa. A política tem que fazer um meia-culpa. Com certeza. Porque isso não é por acaso. Não é por acaso que uma pessoa de 2 gerações que não anulava voto como eu está pensando assim. Então, tem alguma coisa errada também nesse sentido. Não é só a base. Não, com certeza. Eu tive uma base a respeito disso e hoje sou desiludido. Acho que é muito melhor a pessoa morrer Che Guevara do que envelhecer Zé Dirceu. É uma frase com que eu defino. Né? Eu concordo. Estamos 100% alinhados. Também acho que tem essa responsabilização, sim, óbvio. Mas, de novo, eu acho que a solução não é beleza, nada funciona. Porque, assim, ok, você está desiludido, é complicado, mas não é simplesmente falando, beleza, se resolvam aí. Porque, assim, essa ideia do resolvam aí só vai perpetuar o sistema que a gente tem hoje. Porque quem tá lá... a impressão de que o não resolvam aí também perpetua. Eu votei no
Como é que chama lá aquele governador que era depois do Quércia, do PMDB, de 90 a 94? Tinha uma Fleury. Não, mas você pode ver aí quem é o governador. Fleury, Luiz Antônio Fleury. Eu votei no Fleury para não votar no Maluf. Já fiz, hoje eu não aguento mais fechar o nariz para votar em um. Eu quero soluções. Eu estou com 50 anos, já vi coisas, já estou muito ciente de que na minha geração não vai dar jeito. Espero que na dos meus filhos e dos meus netos. Agora, eu realmente não me sinto mais um elemento participante disso. Que eu já tentei de tudo e fui enganado por todas as ideologias, por todas as pessoas, por todos os partidos, por absolutamente todos, quer dizer, todos do meu agrado, né? do outro espectro que eu nunca votei. Mas o que eu quero dizer é que precisa ter uma autocrítica da política. Com certeza. A política precisa fazer uma autocrítica. Não, com certeza. Eu acho que políticos tinham que todo mundo ir pra TV e falar... E eu não vejo ninguém fazer essa autocrítica. Essa é a situação, né? Discutir política no nível que você propõe, sinceramente eu não vejo ninguém. Sou até utópico no sentido de quem devia fazer, não está preocupado em fazer. Eu não vejo partidos discutindo nesse nível, eu não vejo políticos discutindo nesse nível, eu vejo você no seu canal. Mas será que não discutem porque não cobram também? Porque não cobram esse posicionamento específico? E cobram solução fácil em vez de cobrar esse tipo de solução? Eu acho que esse tipo de cobrança até houve em algum momento nesse país, mas ela está diluída. Nós voltamos para soluções fáceis, para os espectros, para os polarizados, para o bandido de estimação, para o fascista que quer se aproveitar. Infelizmente você tem esse conhecimento da tecnologia e da política também. Queria saber o que você acha do voto eletrônico, né? Teve muita questão nas eleições do Bush, do Trump agora, e também aqui no Brasil que estava tendo um projeto de lei para mudar uma pressa, né? Tem um risco para as eleições agora ou não? Assim, tá, são várias coisas que a gente pode falar sobre isso. O voto eletrônico por si só, na verdade, eu sou totalmente a favor. Eu acho que barateia as eleições. Eu acho que você tem um resultado muito mais rápido. Eu confio muito mais em criptografia do que numa pessoa contando voto na mão. Até porque você vê a eleição do Bush e do Al Gore nos anos 2000. Assim, a recontagem de votos, tinha um cara que ficava pegando a cédula e olhava, parece estar arriscado do jeito certo, então esse voto é válido. Esse daqui não está muito não, voto inválido. Então acho que assim, você não... E aí, óbvio, quem está contando sempre vai... Entra em outros problemas. Eu, por conhecer a base e a técnica de criptografia, eu conheço muito mais de criptografia. Agora, falsificação de voto, parando para pensar, tá no sistema eletrônico, ou antes de chegar na urna, ou quando você imprime o resultado da urna. Porque na urna, assim, a urna brasileira, na verdade, a gente tem alguns problemas, já identificaram várias falhas na urna brasileira, mas aí ia envolver uma série de coisas que iam ter que fazer para poder chegar no sistema da urna. Então eu não tenho muito medo disso daí, de mexerem na urna. Eu acho que falsificação é muito mais fácil. O cara que tá contando ali, ele pega a impressão na cédula e fala, deu tal pessoa, e assina, do que forjarem a urna. Agora, a influência eletrônica nas eleições aí já é um outro problema. Eu acho que, e assim... Não existe lei que você passe, não existe Facebook implementando questão de fact-checking que vai resolver. Isso daí, é um problema seríssimo. Não vejo equação fácil de resolver, porque pelo sistema de mídia digital, e assim, na minha empresa a gente trabalha também com mídia digital. Na eleição americana, a Rússia colocou $100 mil em anúncio de Facebook e causou o estrago que causou. $100 mil. Pouquíssimo dinheiro. Então, assim, com anúncio digital a gente consegue entregar muito com muito pouco. Seja pro bem, seja pro mal. Agora, eu acho que são dois assuntos separados. Para esse, da questão de influência, até pela questão dos bots que eu falei um pouco mais cedo, cara, não faço a mínima ideia de como resolver isso aí, porque censurar é a solução? Não sei. Porque a partir do momento, quem define o que pode e o que não pode? Quem vai definir o que é fake news e o que não é? Então eu acho que é muito complicado. É uma equação que
Eu acho assim, as melhores mentes de hoje não estão conseguindo pensar, não sou eu que vou conseguir pensar também numa solução definitiva. Posso tentar ajudar no debate com um pouco que eu sei da questão de tecnologia, mas o voto digital em si, eu sou totalmente a favor. Eu acho que, voto impresso, só para ter a segurança ter uma coisa na mão ali, sabe? Vai gastar dinheiro, mas tá bom, quer fazer, faz. Eu acho assim, é uma briga que assim, tá dando voz pra uma galera que fala que forjou a eleição, que a eleição foi roubada. Então, assim, dependendo do custo, sabe, na democracia você vai gastar dinheiro com imbecilidade, sempre vai. Então, talvez daí pra meio que dar uma segurada nessa galera, ok. Mas agora a questão de influência digital, fake news, isso aí eu acho que é uma equação que é complicada e não vai embora tão cedo. A não ser que você feche o Facebook amanhã, você não resolve. Bom dia. Você citou várias vezes uma questão do valor da ação de cada um assim, na democracia. E a minha pergunta é sobre o engajamento político dessa juventude, dessa nossa geração. O que você tem esse assunto? Eu acho fantástico. Assim, é engraçado porque dando aula, né? Ano passado eu dei aula só para colegial, primeiro, segundo, e tive contato com gente do terceiro. E hoje em dia eu estou dando aula de 6º ano até 2º colegial. E assim, eu falo, esse pessoal é muito mais engajado com a sociedade, não só política, mas com as coisas do que eu na minha época. Eu vejo o pessoal de 15 anos discutindo política, 15 anos eu estava jogando Yu-Gi-Oh! Então assim, eu acho que assim, o pessoal é muito mais engajado. Óbvio, tem todos os problemas que se engajar num assunto na juventude traz, né? Então você acha que é o dono da verdade, você acha que está sempre certo, que o outro não tem... Você tenta ganhar no grito, porque às vezes você nem sabe, nem está preparado para discutir uma coisa que exige menos passional e tem que ser um pouco mais lógico. Mas eu acho, que engajamento, independente do que acredita, eu acho que é muito bom, porque a partir do momento que você fala para a pessoa o que você faz importa, ela vai levar isso para a vida. Não é só em questão de política. Ela vai levar isso no trabalho, nos relacionamentos dele. Então, você cria uma pessoa muito menos apática, eu acho. E eu acho que isso, como sociedade, é sempre muito bom. A gente comentou aqui sobre o Trump, sobre as eleições de 2018. A minha pergunta é novamente sobre, não novamente porque são prejuízos, mas você fez um vídeo no seu canal sobre polarização política, onde você fala como os eleitores do Trump foram meio que estereotipados pejorativamente, né? Uma generalização, xenofóbica. E no Brasil compara-se muito o Trump ao Bolsonaro, que certamente nós somos nossos candidatos à presidência e que apresenta uma parcela grande de intenções de voto. Eles são comparados pelo extremismo, né? Pelos sentidos de repente agressivos, enfim. E você fala que esses eleitores do Trump que eles colocam mais, dão mais peso, não só às ideologias deles, mas ao que as propostas do Trump poderiam ser benéficas para as pessoas e deveriam importar mais, né, para as pessoas. Nessa lógica e nessa comparação entre o Trump e o Bolsonaro, eu queria perguntar a sua opinião. O que as pessoas que, de repente, vão votar no Bolsonaro vão colocar acima das ideologias delas? Assim, quais medidas você acha que o Bolsonaro tem para acrescentar na vida das pessoas que, de alguma forma, faça com que elas priorizem isso do que as ideologias delas? Tá. Eu acho que hoje é muito difícil você comparar Trump com o Bolsonaro. As pessoas tentam forçar essa comparação. Eu acho que até muitos eleitores dele tentam forçar essa... Bolsonaro, tá? Tentam forçar essa comparação. Mas eu acho que é muito difícil porque são duas pessoas assim, completamente diferentes. O Trump tinha uma credibilidade que não necessariamente era merecida. Até pelo programa de TV dele, do The Apprentice. Então ele tinha todo o negócio. Ele tinha, o nome dele estampado em um monte de prédio. Ele, assim, há muito tempo ele estava na mídia como um empresário de sucesso, que ele se vendia como de sucesso, óbvio. Não, assim, ninguém se deu o trabalho, se dava o trabalho de pesquisar ou não. Mas
eu acho que são duas pessoas muito diferentes. Já começa por aí. Eu acho que o Bolsonaro não tem essa credibilidade de uma pessoa de sucesso que o Trump tinha. Eu acho que o ponto muito forte do Trump é que, assim, começa que o Trump deu muita sorte da oponente dele ser a Hillary. Porque merecidamente ou não entra no juízo de valor, ela era uma pessoa muito polarizante e bem odiada por uma parcela da sociedade americana. A rejeição, né? A rejeição era muito grande. Independente, assim, se era uma pessoa de direita ou de esquerda. Tinha muita gente de esquerda que criticava ela também. Então, assim, já começa... Ele deu muita sorte de ser ela. Eu acho que não qualquer outro, mas outros políticos, o Joe Biden, talvez, eu acho que o Trump não teria ganhado. Outra coisa, o sistema eleitoral americano também favoreceu. Então, a Hillary, ela ganhou por 3 milhões de votos. Só que o Trump foi eleito. Então, eu acho que, assim, o sistema desenhado americano favoreceu ele de algumas formas. Então, como nunca havia favorecido Sim. um outro candidato a presidente. Então é que, na verdade, esse sistema eleitoral foi feito para barrar um Trump. Só que acabou sendo subvertido para eleger. Só que eu acho que é difícil você fazer essa comparação até pelos sistemas eleitorais, até pelas pessoas. Porque, olhando o currículo, Bolsonaro não é um bilionário de sucesso, ele é um cara que está na política há muito tempo, então ele não pode se pintar como um outsider. Então tem um monte de coisa que ele não tem para vender. O que eles têm em comum, que eu vejo, é a solução fácil. O Trump falava, deixa comigo que eu sou o melhor negociador do mundo, eu vou resolver. E ele realmente usa as palavras. Só eu consigo resolver esse problema. Então, assim, se alguém é prepotente ao ponto de achar que só ele consegue resolver um problema, eu acho que é bem complicado. Então, o Bolsonaro, agora a questão do... O que levaria uma pessoa a votar no Bolsonaro em vez do que as coisas que ela acredita? Primeiro vai depender muito do... Se ele for pro segundo turno, tá? Porque isso aí também não tem muito o que saber. Porque primeiro a gente tá chegando na Copa, então o foco não tá sendo muita eleição. Então, tem que parar pra pensar que a gente vai ter, sei lá, uns 5, 6 candidatos que, vão cair matando em cima dele e ele não tá acostumado com isso. Porque como deputado federal, por mais polêmico que ele seja, ele não tem o foco em cima dele. Então, assim, quando você tá numa eleição presidencial, o pessoal revira a sua vida. Pessoa que te conheceu há 25 anos vai falar alguma coisa. Então, eu acho que talvez isso afete muito. Ele crescia muito quando o Lula era o oponente dele. Que ele era... Quando você tinha um Lula, você tinha que ter um anti-Lula. Agora, como tudo se desenha para não ter um Lula, vai ter um anti-Lula? Não sei. Vai ter isso aí também na questão da... Eu acho que a mídia também vai cair batendo muito em cima dele. Os outros candidatos. Eu acho que o forte dele, merecidamente ou não, é a questão da segurança. Ele se vende como uma pessoa forte na segurança. As propostas dele vão resolver? Acho que não. Pelo que ele falou, acho que não. Mas ele tem esse discurso da solução fácil. E querendo ou não, apesar das estatísticas brasileiras de problemas de segurança estarem caindo, a percepção não é. Então, até pelas notícias, por grupo de WhatsApp. Então, a gente está com uma sensação de insegurança muito grande, até por causa da crise. Aumentou também, teve um salto na criminalidade. Então, talvez, eu acho que o ponto forte do discurso dele vai ser esse. Ele vai tentar se vender como liberal, vai tentar se vender... Só que esse discurso não vai sustentar porque ele não é. Ele vai se vender mas com certeza ele vai falar alguma coisa que vai ser contra. Agora, se isso vai se vai... Uma galera que votaria nele vai votar outra pessoa, não sei. Mas eu acho a comparação Trump-Bolsonaro, eu acho que tentam forçar, mas eu não acho muito certa, não. Mas, com certeza, se ele tá no topo das pesquisas por motivo... Eu, pessoalmente, não acho que ele ganha. Acho que vai pro segundo turno, mas acho que ele não ganha. Mas, enfim, é assim. Leandro, esse sinal significa que acabou o nosso tempo. Posso fazer uma outra pergunta? Pode. Foi golpe ou impeachment? Foi golpe. Pode, porque tinha que fazer a pergunta. E eu vou fazer a última pergunta. Você tem alguma pretensão política ou partidária, assim, se candidatar algum dia? Já pensou nisso? Não, com certeza. Política eu tenho, partidária eu não sei. Então eu falo, eu quero me candidatar. Eu penso, mas por qual partido? Então, eu falei, aí entra naquela coisa que a gente falou, você vai ter que escolher então aí temos um problema. Então assim, eu acho...
assim, pelos próximos 4, 5 anos, eu acho que não é uma coisa que eu faria. Até porque eu tenho um monte de coisa que eu quero fazer e eu acho que se eu entrar na política, eu quero entrar pra fazer direito, né? Então, não vou ser o cara que vai faltar ficar faltando em votação, ficar faltando em sessão. Então tem muita coisa que eu quero fazer primeiro. Até pra ganhar experiência de vida, né? Eu acho que é legal o jovem participar, mas ao mesmo tempo você põe uma pessoa de 24 anos lá pra... Vai, decide o país aí. Que vivência que essa pessoa tem pra poder decidir a vida dos outros. Eu tenho um desejozinho de algum dia, antes de eu me candidatar, liberarem as candidaturas independentes. Acho difícil, mas a esperança é a última que morre, né? Mas com certeza eu tenho vontade de entrar, porque esse negócio, assim, quero discutir, fico discutindo as margens, mas uma hora, se eu quero tentar fazer a diferença, eu vou ter que tentar me meter. Posso perder feio, pode não dar certo, mas é a vida, né? É feita de sucessos e fracassos. Bom, obrigado, Leandro, em nome de todo o pessoal. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Obrigado, Leandro. Muito legal. Muito bom. Pelo menos para nós. Para nós foi bom. Espero que tenha sido também para você. Pode falar uma coisa, Leandro? Oi. Você, como um cara de 24 anos, tem o poder de decidir a vida das pessoas de 24 anos, porque você sabe mais sobre as pessoas de 24 anos do que as outras pessoas de 50 anos. Então, Você acompanha o Leandro. pode deixar acompanhar. Agora eu preciso receber. Não quebrou o celular? Muito bom, obrigado. Imagina, 1h40. Exato.